Olá, essa semana falando sobre estruturalismo e a teoria da burocracia, que volta de novo a aparecer aí, a burocracia que nos ronda o tempo todo, né? E a gente, querendo ou não, ela faz parte das organizações, do dia a dia, da nossa vida em sociedade, e aí a gente volta a falar sobre ela, e então vamos começar a nossa aula sobre estruturalismo. Bom, o estruturalismo era um termo que não surgiu dentro da área de administração. O estruturalismo começou a ser usado primeiro na área de ciências físicas, né? Primeiro se usou essa questão de estrutura para prédio. Estrutura, né, em termos amplos, significa tudo que uma análise interna de uma totalidade revela, ou seja, os elementos internos de um sistema, suas inter-relações e sua disposição. E se começou a utilizar esse termo abordagem estruturalista quando se começou a misturar o ambiente onde a organização existe, as pessoas e também a burocracia. Ou seja, as regras que regem o ambiente, que regem as pessoas, e esses três elementos juntos, eles são o núcleo da abordagem estruturalista. Mas então, voltando à palavra, né, estrutura, ela foi primeira vez, né, utilizada na área de estudos sociais, bastante recente, menos de 100 anos atrás. Normalmente a palavra estrutura era usada para você definir as características de uma obra, de uma construção, uma estrutura física, uma estrutura que tem, né, quantos andares, qual a altura, qual a constituição dessa estrutura. Mas no século passado se levou isso para a área de ciências sociais, então se começou a falar sobre a estrutura social, que seria uma análise da organização como um sistema. Então também tem um pouco da abordagem sistêmica, que é um assunto da nossa próximo capítulo, mas que também tem uma semelhança aí com a abordagem estruturalista, que é lá do meio do século passado, por volta de 1940, 1950, se começou a utilizar esse termo estruturalismo, ou uma abordagem estruturalista. Então, bom, o termo tem ocorrido após os anos 30, né? Seu uso na língua inglesa remonta a um período anterior, do século XVI, quando designava simplesmente o modo pelo qual um edifício era construído. Isso então que era a questão da estrutura. Posteriormente, a palavra estrutura foi empregada também para denotar as inter-relações entre as partes componentes de um todo, que é mais ou menos o que a gente tem dentro da teoria de sistemas. Quando nós vamos falar sobre teoria de sistemas daqui a um tempo, nós vamos falar sobre isso. Todo sistema tem componentes, tem uma estrutura, tem objetivos, né? E essa estrutura é a forma como os componentes se relacionam. Isso seria a estrutura de um sistema, ou seja, se você pensar numa organização como um sistema, a estrutura é a forma como os componentes, as pessoas, as regras, a burocracia fazem essas relações dentro da organização. E o sentido também, né, o estruturalismo também é usado assim pela biologia. A introdução da expressão nas ciências sociais deve-se a H. Spencer, em 1858, que a utilizou associando-a com o conceito de função, em uma analogia às funções anatômicas, né, as funções do corpo humano e a estrutura do corpo humano também. Bom, tem uma relação com sistemas, como falei agora há pouco, e esse é o assunto que a gente vai tratar mais adiante. Considerando as organizações como sistemas, bom, a gente tem propriedades do todo que explicam cada uma das partes do sistema. Um sistema é sempre um conjunto de partes, de componentes, e existem algumas propriedades, né, que podem ser herdadas do todo para as partes. Algumas vezes o contrário também. O todo é maior do que a mera soma das partes. Esse é o conceito de sinergia. Quando você tem a soma das partes, o resultado dessa soma causa um impacto maior do que a simples junção ou a matemática pura da soma dessas partes. Por quê? Porque as partes, quando estão bem estruturadas, elas conseguem atingir um objetivo maior. Seria mais ou menos a gente comparar com eu chegar até uma loja de peças de carro e comprar todas as peças de um carro. Então eu chego lá, eu quero ter uma BMW 325i. Então eu chego numa concessionária, numa loja de peças, e falo, eu quero todas as peças de uma BMW 325i. Eu coloco tudo isso numa caminhonete, levo para casa, coloco essas peças na garagem e eu tenho todas as peças do carro, mas eu não tenho carro, porque a função do carro é me transportar, meus passageiros, minha carga, de um lugar para outro. Eu ter as peças do carro, isso não me garante que eu vá conseguir atingir essa função, ou seja, realizar essa função de transportar pessoas e bagagens de um lugar para outro. Para isso eu tenho que ter uma estrutura
e a estrutura tem que ser correta. A estrutura é a forma como essas peças se encaixam e as regras para se encaixar essas formas. Então, isso tem a ver com a teoria de sistemas e tem a ver com estruturalismo também. Bom, formados então também, os sistemas são formados por partes diferentes, mas interdependentes, né? Uma parte depende da outra. Isso quer dizer que se eu tiver diversas partes boas, né, e funcionando bem, mas uma delas não funcionar, isso tem em todos os sistemas, nós temos essa característica. Lógico, algumas são mais importantes do que as outras, mas se uma ou algumas dessas peças não funcionar, o meu sistema não funciona. Então não basta ter uma grande maioria de peças ou de partes funcionando, a estrutura depende da interdependência dessas partes. E o todo tem propriedades que as partes não possuem. Então, como eu disse, nem sempre existe o caminho inverso, né? O caminho que algumas propriedades do todo, elas explicam as propriedades das partes, né? Já o contrário não é 100% verdadeiro, então o todo tem propriedades que as partes não possuem, então isso também tem a ver com as organizações, com vários outros tipos de sistemas. As partes podem, inclusive, passar de um sistema para outro exatamente porque elas têm características que permitem elas encaixarem em diversos sistemas diferentes. Então, isso também para as organizações, equipamentos, máquinas, estruturas, obras, pessoas, né? As empresas podem ser vendidas, as pessoas podem ser demitidas e contratadas em outras empresas, equipamentos podem ser levados de um lugar para outro, porque elas não são dependentes do todo, mas elas têm uma relação que pode herdar características do todo. Bom, o paradigma weberiano, né, de Weber, que a gente vai falar sobre ele, inclusive vou passar um vídeo que explica melhor, até porque são especialistas em Weber, que eu não sou, né, que vão explicar um pouco melhor o pensamento de Weber. Mas para a gente começar, né, o paradigma que ele propõe é o paradigma do conhecimento, ou seja, apreender objetivamente a significação das intenções do outro a partir de suas condutas. A ação humana, e aí a ação humana é feita de transações, né, os atos e fatos que ocorrem nas relações sociais, relações entre uma pessoa e outra, é pré-estruturada, mas não determinada. Crenças e valores do indivíduo influenciam nas suas condutas. A realidade, né, construção de significados compartilhados pelos atores sociais. Esses significados têm a ver com as crenças, com a cultura. E o tipo ideal da burocracia, ou seja, um sistema racional e instrumental que busca organizar de forma estável e duradoura a cooperação humana para o atingimento de objetivos explícitos e formalizados. Então, a teoria ideal da burocracia é o que nós vamos falar, principalmente, né, sobre a perspectiva weberiana. E aí, novamente, a estrutura burocrática. O que é a burocracia? Funções bem definidas e competências estabelecidas por lei ou por regras, por estatutos, onde as pessoas sabem claramente qual é o papel delas, o que elas têm que fazer, direitos e deveres, né, bem definidos, competências. Direitos e deveres baseados no princípio da igualdade burocrática, evitando o clientelismo, as preferências, o favorecimento, em que todos são tratados de maneira igual, porque a regra ela é feita para isso, para garantir o tratamento igualitário. Definições de hierarquia e especialização de funções, então é muito claro, né, o que cada um tem e quem manda e quem obedece, né? A impessoalidade nas relações, porque a burocracia manda que seja assim, né, que não deveria haver influência pessoal nas decisões e nas relações dentro das organizações. Objetivos explícitos e estrutura formalizada. Autoridade racional legal, que a gente vem falando já há algum tempo, e a racionalidade instrumental. Então nós vamos ver um pouco e aprender um pouco mais sobre esse pensamento weberiano e a burocracia, as relações dele com a burocracia, num vídeo sobre exatamente um estudo, né, sobre Weber e sobre a burocracia. Então vamos lá para um pulo no vídeo. Chegamos ao último dos autores clássicos da sociologia, Max Weber. Assim como Marx e Durkheim, Weber também buscou, com a sua sociologia, entender um problema que o intrigava: o problema da unificação do Estado alemão. Um processo que culminou em 1871, quando os estados da Confederação Germânica do Sul uniram-se em um só Estado, a Confederação Germânica do Norte. A Alemanha da juventude de Weber também era um Estado jovem.
Ele queria saber em nome do que e de que modo a Alemanha poderia, uma vez consolidada como um Estado nacional, como é que ela poderia desempenhar um papel importante no mundo, nas relações com outras nações. Para responder isso, acabou desembocando numa concepção de ciência social que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Ou seja, as ações dos homens carregam propósitos, carregam intenções, e o problema é saber como decifrar isso. Neste encontro, além de Gabriel Kohn, que você já conhece, o pesquisador Flávio Pierucci, do Departamento de Sociologia da USP, é outro convidado da Univesp TV para expor o pensamento de Weber. O Weber queria dizer, a sociologia é feita de ações sociais praticadas por indivíduos. Não é de saída uma ciência dos grupos, é uma ciência dos indivíduos agindo socialmente. É isso que ele quer mostrar. E aí, quando esse indivíduo age em relação a um outro, você tem uma relação social. Ciência dos indivíduos agindo socialmente. Agir para Weber é praticar ações sociais. A ação social de Weber é muito diferente do fato social de Durkheim. Lembra-se? Fatos sociais é tudo aquilo que por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. O fato social diz respeito ao coletivo. A ação social, como disse Gabriel Kohn, é centrada no agente. Que enfatiza a figura do agente, a figura do ator da ação, e enfatiza também os significados que as ações têm. Rua 25 de Março, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Tudo aqui é ação social. Eu vendo, você compra. Eu mando, você obedece. Eu pergunto, você responde. Quer dizer, você tem tudo isso que são ações individuais, mas que já formaram uma espécie de dependência de uma outra, que é, portanto, então já se formou uma relação social. Max Weber definiu ação social em Economia e Sociedade, obra publicada 2 anos depois da morte dele, em 1922. Aliás, Gabriel Kohn foi quem fez a revisão técnica desta tradução. O que é economia e sociedade? É um enorme esforço para tentar, do jeito dele, responder a questões que o Marx também se tinha colocado. Qual é a relação da economia com as outras formas de vida na sociedade? Como é que se relaciona a economia com a religião, com a arte, com a ciência, com o direito? Marx era um grande interlocutor dele, não o único, mas o grande interlocutor dele. Ele considerava um interlocutor fundamental. Weber nasceu em 1864, 19 anos antes da morte de Karl Marx. Ele achava que o marxismo ficava muito preso na ideia de fenômenos econômicos pura e simplesmente, e tinha uma ideia de causalidade que era: os fenômenos econômicos determinam os outros fenômenos, seja na área social, seja na área cultural, seja na ideologia, na arte, o que seja. O que o Weber tenta fazer? Dizer, olha, não vou negar que o modo como se organiza a economia tem efeitos sobre as diversas outras formas da vida social. Não é isso que está em jogo, não estou negando isso. Só vou negar que você possa, sempre que você encontra alguma forma de organização da sociedade, digamos direito, digamos religião, digamos a arte, ou seja lá o que for, você fazendo o caminho linear dali para a economia, você encontra a explicação de por que é assim e não de outro modo. O Weber vai dizendo, você tem formas que vão surgindo junto com o capitalismo e o capitalismo, o pequeno capitalismo urbano,
né, de produção mesmo, já de produção, que já de alguma forma vai racionalizando. Então, de que forma que o capitalismo nos produz um pouco? Porque ele nos leva a racionalizar a nossa vida. Você aprende a fazer implicitamente um livro caixa. Na perspectiva dele, a sociedade capitalista, ela representava, digamos assim, o horizonte histórico da sua época. Ele não pensava numa outra sociedade que viesse a substituir a capitalista. Ele queria saber o funcionamento interno disso. Funcionamento interno do capitalismo. A obra de Weber, que vai longe nessa ideia, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O professor Perucci fez uma tradução comentada do livro escrito entre 1904 e 1905. O capitalismo que a ética protestante com o qual a ética protestante acaba se casando é o capitalismo urbano, do pequeno artesão, normalmente têxtil, que vai agora ter um tear, 2 teares e tal. Então você vai entendendo como é que o Weber começa a ver a formação da burguesia como uma coisa paulatina e que vai educando uma classe dominante, que é a nova classe dominante, para ser uma classe dominante laboriosa. Não vai ser mais uma classe dominante guerreira, como a classe dominante feudal, vai ser uma classe dominante laboriosa, que vai trabalhar todos os dias e vai querer que os seus operários trabalhem todos os dias, daí o conceito de mais-valia absoluta no Marx, vai esticar a jornada de trabalho, tal, mas vai ser trabalho, trabalho, trabalho. O que é o espírito do capitalismo? É uma ética profissional, não é a economia capitalista, você percebe? Então ele abre um jeito de você chegar por fatores não econômicos ao capitalismo que não cabe em nenhuma outra ciência a não ser na sociologia. Fábrica de componentes de geladeiras. Diadema, na Grande São Paulo. Segunda-feira à tarde. O modo de produção de uma fábrica é, na visão de Weber, uma manifestação da racionalização típica do funcionamento interno do capitalismo. Weber viu essa forma de organização em muitos aspectos da sociedade capitalista. Por exemplo, a burocracia, como forma de organização do Estado. Receita Federal, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Aqui é um exemplo de como a racionalização se manifesta na organização do Estado. Um Estado que seja orientado em termos legais, com uma racionalidade que permita a previsão da ação, porque senão você não tem capitalismo, você não tem ação econômica que permita rendimentos. É preciso a garantia de uma certa previsibilidade, e isso o Estado racional, legal, como ele dizia, permite. Então você tem que ter isso. Você tem que ter garantias para a existência de empresas que resultem no que é essencial no capitalismo, que é lucro, retorno para o proprietário. E você tem que ter também um Estado equipado para produzir e implementar políticas. Ou seja, você tem que ter um aparato administrativo eficiente no Estado. Esse aparato é a chamada burocracia. A burocracia é um tipo de racionalização. Quando ela funciona de um jeito, você fala, tivéssemos nós seguido os nossos interesses, nós teríamos terminado vítimas de interesses pequenos e briguinhas pessoais. E a burocracia ela tem uma lógica racional de buscar o melhor, né, que às vezes funciona. Então, quando funciona, você entende por que é uma coisa realmente muito moderna. A burocracia acabou concentrando a atenção do Weber também para entender até onde pode ir e quais são os limites de um capitalismo concorrencial, competitivo de mercado. Porque a burocracia não gera
novas políticas, não toma novas iniciativas, ela simplesmente age rotineiramente. O problema do Weber é que esse corpo burocrático, que é muito bom quando age rotineiramente, ele vai se consolidando porque conhece cada vez melhor quais são as rotinas e vai impondo o modo rotineiro de operar sobre o resto da sociedade, incluindo nisso o próprio Estado, ou seja, a dimensão política da sociedade, e se impondo também à empresa. A política não pode depender simplesmente da rotina. Em função disso, o Weber constrói toda uma análise muito interessante dos choques e dos descompassos entre o burocrata e o político. O burocrata quer que tudo continue do modo que ele está habituado e do modo que permite prever as consequências. O político, se ele for realmente o político, está pensando nas necessidades de novas ações, novos projetos, novos programas para a sociedade toda. A questão é saber quem vai subordinar quem. A aposta do Weber era no político, porque ele não queria, o grande medo dele, aliás, era uma sociedade submetida a uma espécie de rotina estanque. E ele via o grande risco disso correndo na burocracia. Assim como Marx e Durkheim, Weber também pensou na educação. Ele achava que a educação era fundamental para duas coisas. Primeiro, para todo ser humano, a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo, dono do seu nariz. Isso por um lado. Agora, por um outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. Ele pode não ser um homem que tenha algo assim como uma obra de sociologia da educação, ou sobre pedagogia, ou técnicas e tudo mais, mas ele tem um tipo de enfoque que ajuda muitíssimo a pensar os fenômenos da educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica na sala de aula, digamos. Só para pegar um aspecto pequeno. Quais são os agentes lá dentro, como é que orientam os fações e como articulam as suas ações? E o que resulta disso? Será que o que resulta disso é, sem sombra de dúvida, mais conhecimento? Ou, eventualmente, que tipo de conflitos resultam disso? Como é que você pode encarar isso? Quer dizer, ele pode ajudar muitíssimo na análise de processos e das instituições educacionais. A galinha ruiva perguntou assim: vocês querem me ajudar a pôr o bolo para assar? Não. Existe uma sociedade ideal para Max Weber? A sociedade ideal para o Weber era uma sociedade em que as pessoas pudessem ter os seus pontos de vista radicais, suas convicções radicais, certo? Sendo respeitadas por outras pessoas que também defendiam as suas posições de uma maneira radical. O Weber tinha uma concepção meio heróica da vida. Tudo depende da força com que o indivíduo luta entendeu? E a verdade com que ele age e com que ele, digamos, traça o seu caminho. O que há de bom num grande autor clássico? O que há de bom é o seguinte: ele me permite ver o mundo com um certo tipo de foco que me permita formular perguntas específicas e importantes. Qual é o limite dele? É o das perguntas que ele permite formular, porque outras perguntas estão fora do horizonte dele. Em resumo, você quer pegar grandes processos históricos, tendências de uma sociedade como um todo, e grandes processos de mudança, e a localização dos novos agentes de uma mudança possível, tem que ser Marx. Então, obviamente que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho,
ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. Se o teu problema é saber quais são as formas de organização e de integração de uma sociedade como um todo, quais são os pontos em que isso revela falhas e, sobretudo, de que maneira os integrantes dessa sociedade são levados a internalizar as exigências dessa sociedade, tem que ser Durkheim. Porque ele considera o homem como um ser social e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, para o Durkheim, ele não seria plenamente homem. Se o teu problema é saber qual é a dinâmica gerada por agentes que perseguem propósitos, perseguem interesses, têm objetivos e atribuem um certo significado a esse objetivo na sua relação com outros agentes, tem que ser Weber. Se eu quiser ser uma espécie de weberiano ortodoxo, eu vou ter problemas. E ele seria o primeiro a me dizer isso. Dizer, olha, você não pode simplesmente embarcar na minha canoa do meu tempo. Ela é pequena, possivelmente furada, e ela não te traz, ela não vai a todos os portos. E nem sequer enxerga todos os pontos da margem. Ela é muito orientada. Então procure mais coisas. Bem, esses vídeos são encontrados facilmente no YouTube, fica a recomendação, todos eles muito interessantes. Esse que nos interessava mais é exatamente sobre a burocracia, até porque a administração pública, por natureza, ela é mais burocrática. Por necessidade, ela é mais burocrática do que a organização privada, porque ela é baseada em estatutos, leis, decretos, portarias que as criam, as regem, e leis específicas que são diferentes das leis que regulam a administração privada. Então a burocracia vai estar sempre presente nas discussões relacionadas à gestão pública e nós continuaremos a falar sobre ela na próxima aula. Depois falaremos ainda sobre a teoria de sistemas e por último faremos aí um fechamento sobre como tudo isso se relaciona com a administração pública. Então até a semana que vem, quando a gente se encontra aqui em mais uma videoaula, e até lá.